Como é do conhecimento público, e em particular dos associados do Vitória Sport Clube, praticamente desde o início da época desportiva que a vida do clube tem sido pautada por permanente turbulência social, definindo como marco para a ruptura definitiva entre a massa associativa e os corpos gerentes do Vitória Sport Clube a Assembleia Geral de Aprovação de Contas relativas ao exercício 2010-2011, realizada no passado dia 28 de outubro de 2011. Os meses de novembro, dezembro e janeiro foram, pois, passados neste clima social com permanentes manifestações de descontentamento, mas com uma esperança que nos foi unindo a todos, que era a promessa da direção em conseguir encontrar os meios financeiros para devolver a estabilidade financeira e social ao clube, que passava pela criação de um fundo de investimento de jogadores do Vitória Sport Clube, até final do mês de janeiro, conforme declarações públicas proferidas pelo subpresidente da direção, data em que seria marcada uma Assembleia Geral extraordinária para que os sócios se pronunciassem sobre o futuro do clube. O insucesso verificado neste objetivo, tal como nos referiu o seu presidente, não se deveu à falta de esforços e empenho de toda a direção e, em especial, por ele na qualidade de presidente da direção, mas a fatores internos relacionados com o banco de investimento que gera o fundo em questão, que, por lhe serem alheios e não estarem na sua disponibilidade, não foi possível ultrapassá-los em tempo útil. Exemplo do mal-estar social vivido em dezembro, foi-nos entregue uma petição para destituição do seu presidente da direção, que, como é público, pela existência de vícios formais, acabaria por não ser aceite pela mesa da Assembleia Geral e, já em janeiro, foi-nos entregue nova petição para a marcação de uma Assembleia Geral extraordinária para votação de uma moção de censura à direção. Importa dar conhecimento aos senhores associados de que esta nova petição que nos foi entregue por 4 associados no dia 19 de janeiro reunia todas as condições por nós exigidas com vista à marcação da solicitada Assembleia Geral extraordinária, tendo a mesma sido aceite pela mesa da Assembleia Geral. Da existência desta nova petição tinha apenas conhecimento a mesa da Assembleia Geral, os seus subscritores e o Presidente da Direção, a quem, por respeito aos mais elementares princípios de lealdade institucional, demos conhecimento. Tendo presente as negociações em curso, que a direção do clube tinha em andamento, por entendimento entre a mesa da Assembleia Geral e os subscritores da nova petição, foi acordado aguardar pelo final do mês de janeiro para que fosse tomada uma decisão definitiva, não hipotecando o eventual sucesso dessas negociações. Assim, no dia 1 de fevereiro, promovemos uma reunião com as 3 partes envolvidas, mesa da Assembleia Geral, os subscritores da petição e o seu Presidente da Direção, onde nos foi comunicado pelo seu Presidente que a concretização do Fundo de Investimento de Jogadores do Vitória Sport Clube se tinha agorado, que não tinha as prometidas soluções financeiras, tendo-nos solicitado nova reunião para o dia 6 de fevereiro, portanto ontem, para tomarmos uma decisão definitiva. Esta reunião ocorreu, conforme é do conhecimento público, mas por iniciativa do Sr. Presidente da Direção, exclusivamente entre os presidentes dos vários órgãos sociais do clube. Desta alteração, ou inicialmente acordado com os peticionários, eu próprio dei conhecimento aos 4 portadores desta nova petição, que mais uma vez, de forma responsável, acederam ao meu pedido. Nesta reunião, realizada ontem ao fim do dia, tomou a palavra o Sr. Presidente da Direção, dando-nos nota dos factos já descritos e, perante o insucesso da referida operação financeira, não tendo outras soluções que permitissem, a curto prazo, a resolução dos problemas financeiros do clube e perante o clima de permanente contestação por parte dos associados do Vitória Sport Clube, reconheceu não ter a direção condições de serenidade e de confiança indispensáveis ao bom exercício do seu mandato até ao seu final e, por decisão unânime da direção, apresentou-nos o seu pedido de renúncia ao cargo, solicitando a marcação imediata de uma Assembleia Geral Eleitoral, mas manifestando a sua disponibilidade para assegurar a gestão corrente do clube. Este pedido foi de imediato aceite pela mesa da Assembleia Geral. Importa aqui dar nota de que, com exceção do Conselho Fiscal, que entendia que a atual direção não deveria renunciar ao mandato, devendo continuar em funções, todos os restantes órgãos, direção naturalmente incluída, entendiam que esta era de facto a melhor solução para o futuro imediato do clube, assumindo todos eles, solidariamente, também, a sua renúncia ao cargo que ocupam.
Aqui gostaria só de fazer uma ressalva à posição do Conselho Fiscal, uma vez que, face ao comunicado com que fomos surpreendidos ontem à noite, indicia a sua manutenção em funções e, portanto, é uma situação que está ainda em cima da mesa. Neste contexto, importa, pois, acrescentar as seguintes notas para esclarecimento dos sócios no que ao futuro imediato do clube diz respeito. Com o acordo de todos os órgãos sociais ali presentes, a gestão corrente do clube continuará a ser assegurada pela atual direção, até à tomada de posse dos novos corpos gerentes, balizada em 2 princípios básicos. A direção fica proibida de efetuar qualquer negócio ou contrato que acarrete custos futuros e qualquer negócio que possa surgir relacionado com a eventual venda de ativos e mereça ser avaliado e decidido, sê-lo-á sempre, repito, sempre, com o acordo dos presidentes dos vários órgãos sociais do clube, sendo lavrada a ata para esse efeito, onde deverão constar os montantes do eventual negócio e o destino dado ao produto dele resultante. Atentos à delicada situação do clube, à urgência que esta situação impõe, mas não querendo hipotecar a eventual apresentação de candidaturas que possam estar a ser formatadas, a mesa da Assembleia Geral, com a anuência dos restantes órgãos sociais, ponderou e, com a observância do disposto no artigo 44º dos Estatutos do Vitória Sport Clube, decidiu marcar a solicitada Assembleia Geral Eleitoral para o dia 31 de março de 2012. Receber as eventuais candidaturas a este ato eleitoral até à meia-noite do dia 1 de março de 2012. Para concluir, gostaríamos apenas de deixar 2 notas. A primeira, para enaltecer a enorme coragem, sentido de responsabilidade e humildade democrática demonstrada pela direção do Vitória Sport Clube, mas em particular pelo Sr. Presidente, a quem não posso, em meu nome pessoal e em nome da mesa da Assembleia Geral, deixar de agradecer toda a dedicação posta ao serviço do nosso Vitória. Em segundo, apelar, para mim, o maior dos valores da massa associativa do Vitória Sport Clube, ao sentimento de união, de sacrifício, de dedicação, de coragem e força inabalável a todos os sócios do clube, no sentido de, como já aconteceu noutras ocasiões, trazermos rapidamente o Vitória para o patamar onde, por direito próprio, tem que ser rapidamente recolocado. Eu vou ser muito cáustico relativamente a essa matéria, porque ontem quem me acompanhou nessa reunião foi o Dr. Sousa Pinto, que é advogado. Lamentavelmente não foi o Dr. Carlos Alpões, que é médico, porque eu acho que era um caso médico de análise, porque de facto, depois de termos discutido o assunto, todos os órgãos sociais estarem de acordo relativamente à situação e à posição que a direção resolveu assumir, e sermos confrontados ao fim da noite com aquele comunicado, obviamente que é um caso que eu não tenho a mínima explicação para lhe dar, a não ser, como lhe disse, um caso clínico de análise, que deixaria para outras instâncias, naturalmente. E o mal-estar, tive conhecimento dele ontem pela comunicação ou pela publicação desse comunicado, porque, como sabe, este mal-estar social à volta do Vitória não é de hoje, tem seguramente 3, 4 meses. Não me recordo, que eu tenha conhecimento, não vi nenhuma ação, nenhuma comunicação do Conselho Fiscal com vista a levantar qualquer questão à direção, nem a apresentar nenhuma solução, conforme é seu dever, aliás, estatutariamente falando. Aliás, se há órgãos que têm dever, ou que têm responsabilidades conjuntamente com a direção, é o Conselho Fiscal, porque é de facto a quem compete fiscalizar os atos de gestão e as contas do clube, e portanto só ontem, como lhe disse, é que tive conhecimento desse mal-estar pela publicação, porque até a publicação não me tinha percebido desse mal-estar, porque como lhe disse, estivemos todos reunidos num ambiente sadio, de total serenidade, tranquilidade. Aliás, devo dizer-lhe que toda a decisão e toda esta discussão foi feita num ambiente absolutamente tranquilo entre todos os órgãos sociais. A decisão foi pacificamente aceita também por todos e unanimemente aceita e, portanto, foi para nós, se calhar como para os senhores também, surpreendente a forma como fomos depois confrontados no final da noite com aquele comunicado. E como lhe disse no início, a primeira pessoa a intervir nessa reunião foi precisamente o Conselho Fiscal, na pessoa do Sr. Vice-Presidente, que apelou à manutenção e à continuidade em funções da direção e, em particular, do Sr. Presidente, alegando que era a melhor das alternativas para o Vitória, portanto, o que, obviamente, nos surpreendeu a todos, mas, como lhe disse, é um caso que caberá a eles esclarecer e não a nós, porque, de facto, fomos tão surpreendidos quanto os senhores pela publicação desse comunicado.